Olá pessoal, programa Por Mar de Portas Abertas. Nós estamos passando agora o livro do Gary Hamel, O Futuro da Administração. Então esse capítulo todo nós estamos falando em inovação, inovação na gestão. Então esse capítulo ele dá como exemplo a IBM, que ela tinha um problema tinha muitas dificuldades para inovar dentro da empresa. E aí eles criaram o EBO, Emerging Business Opportunities, é um programa que se chama Oportunidades de Negócios Emergentes. Como a IBM ela tinha um DNA de retorno rápido para o acionista, de lucro a curto prazo, e a inovação às vezes demora para dar retorno financeiro, então a IBM pecava muito nesse quesito, inovação. Então por isso foi criado o IBM, para libertar da pressão pelo retorno imediato as equipes de novos negócios. E aí esse programa EBO nos dá 5 lições importantes para a inovação em gestão. A primeira delas, enfrentar problemas sistêmicos para poder enfrentá-los é importante entender suas origens. Então, conheça detalhadamente, identifique os impedimentos e analise os casos de morte de iniciativas de inovação que você tem na tua empresa. A segunda lição, é mais fácil ampliar do que suplantar. Então, esse programa EBO, ele era novo, mas ele foi criado em harmonia com o antigo e ele amenizava tendências de curto prazo. E o objetivo é focado em negócios atuais e, ao mesmo tempo, para construir os negócios do amanhã. A terceira lição, comprometa-se com os objetivos revolucionários, mas tome medidas evolucionárias. O que significa isso? Que o EBO foi montado a partir de tentativas e erros, não tinha nada para copiar, nenhum modelo pronto, e quando todo novo, desconhecido, você segue um caminho, você dá um passo atrás, você retoma. Então tentativas, erros, tentativas, acertos, né? E os contratempos na inovação, eles devem ser encarados como novo conhecimento e jamais desanimar, né? E aí na inovação, muitas vezes a solução depende de improviso dos problemas. Surge um problema, eu tenho que improvisar uma solução. A quarta lição é: métricas são essenciais. Então, lógico, você sempre inova, que é para melhorar os resultados da empresa. Agora, se você não conseguir medir, você terá muito pouco apoio. A quinta lição: persista. Leva tempo para mudar o DNA de gestão da empresa. Até hoje a IBM continua refinando o seu processo do EBO. Então ele fala aqui que a GE, a P&G, a IBM, eles têm CEOs que são guias para o futuro. São CEOs que não veem o lucro ao curto prazo. E a Whirlpool desafiou todos a participar da inovação em gestão. Aí você se pergunta assim, mas se eu não tenho poder algum, que espécie de inovador em gestão eu posso ser? Aí o que o Gary Hamel fala, muito melhor gestor de inovação do que você imagina. Hoje o Gary Hamel convida a gente a refletir sobre o case da Best Buy. A Best Buy é um varejista famoso dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, 70% dos norte-americanos têm uma loja do Best Buy a menos de 15 minutos da sua casa. Então eles abrangem um mercado muito grande, né? São muito conhecidos, tem lojas também no Canadá, no México, vendem pelo e-commerce também para todo mundo. E um dos gerentes, né, dessa Best Buy percebeu que ele estava tendo uma dificuldade na assertividade da expectativa de vendas daquele determinado período. Então a média de erro geralmente estava em torno de 10%. Né, eles estimavam que iam vender 100 e vendiam 90, estava sempre 10% abaixo. E aí esse gerente intuiu que precisava instituir dentro da Best Buy a sabedoria das massas. O que é isso? Você ouvir mais pessoas para tomar uma decisão, ou nesse caso para criar uma estimativa, porque eles só ouviam os especialistas. Só que ele estava com medo de implementar isso, porque toda grande ideia, quando ela é implementada, ela gera mudanças, e as mudanças às vezes não são tão boas. Então é arriscado você sair de algo que está dando certo, algo confortável, para algo novo. E aí ele ouviu um palestrante dizer certa vez que se você quer testar uma grande ideia, teste primeiro em si mesmo. Olha que ideia interessante, teste uma ideia primeiro em si mesmo. E eu lembro assim que
eu gosto muito de ler e sou pai de um menino de 5 anos e eu estou lendo um livro chamado A Grande Aventura Masculina, esse aqui até, ó, A Grande Aventura Masculina. E eu tenho usado na prática os ensinamentos desse livro na educação do Vinícius. Por exemplo, uma ideia fixa que eu tinha era que o Vinícius adorava jogar futebol. Mas na verdade eu percebi que o Vinícius não gostava de jogar futebol, ele gostava da presença do pai dele. E quando a gente está no campo não tem nenhuma distração, não tem internet, não tem TV, não tem outra pessoa, é só nós dois. Na verdade o Vinícius gosta de estar comigo. E eu fiz um teste. A gente foi pro campo jogar bola e falei, filho, o que você quer fazer? Pai, eu quero fazer aventura. A aventura para ele é subir num barranco que tem lá, tinha uns caminhões estacionados próximo ao campo, ele quis brincar nos caminhões, subir, descer, e a gente nem jogou bola. Então eu percebi que na verdade o que importa mais para o Vinícius é estar comigo independente daquela atividade. Ou seja, eu testei na prática o ensinamento do livro, vi que funcionou e agora eu saio contando para todo mundo, inclusive aqui no programa estou falando desse livro que eu sei que ele é bom. Então só para a gente perceber como que as ideias que a gente testa em nós mesmos, a gente tem mais propriedade depois para divulgar elas. E esse gerente fez isso, ele testou a ideia dele no setor dele, que o setor dele era a venda de cartões de presentes. E aí qual foi o resultado? As estimativas dos especialistas deu uma margem de 5% de erro. E da Sabedoria das Massas, ou seja, de todas as pessoas que ele entrevistou, ele mandou e-mail para centenas de funcionários lá da empresa e foi uma margem de 0,5%. Ou seja, a Sabedoria das Massas era 10 vezes mais assertiva do que os especialistas. Então tem um dogma nas empresas que elas acabam supervalorizando a visão dos especialistas. Isso é claro, eu acho até óbvio, né? Por exemplo, você está com tosse, você vai ouvir o que a maioria das pessoas que você conhece falam ou você vai ouvir o que o médico vai falar? Vai ouvir o que o médico falar, porque o médico é o especialista. E nas empresas também acontece isso. Eles valorizam muito a visão dos especialistas e esquecem da sabedoria das massas. Por isso a importância da gente discutir temas como esse para valorizar o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, porque elas dão resultado no todo da empresa. Obrigado.